Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Boa Espíritas tarde. Francisco de Assis. Hoje, dia 1º de março, aniversário, né? 459 anos do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro. Então, temos que comemorar o aniversário da nossa cidade, né? Eu nem vi que ele Quer dizer, hoje, eu nem No sei. caso da minha cidade, né? Que eu sou do Rio de Janeiro. Não, não é nem Natal, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então é da minha cidade. Petrópolis aqui é outra data. Petrópolis é março. Rio de Janeiro também é março, 1º de março, né? E que Deus nos abençoe a cidade, abençoe, né, os seus moradores e traga muita paz, porque a gente está precisando de paz frente a tudo isso que a gente tem visto, né? E tem percebido aí coisas terríveis, que o Senhor nos envolva com muita paz e com muito amor. Bem, meus irmãos, nesse nosso horário, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Nós estamos estudando a terceira parte desse livro. Hoje nós esperamos concluir o capítulo 6, O Doutrinador, da terceira parte. Então, Dois tipos de o título é Dois Tipos de Esclarecimento, não é? E é por aí que nós vamos começar. Então, sempre agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui, todos juntos, né? Mais uma vez, estudando, aproveitando esses momentos para que a gente possa, a cada dia, melhorar um pouco mais e, assim, nos prepararmos melhor. Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo, a nossa leitura, dois tipos de esclarecimento. Diz assim Sueli Caldas Schubert: certa noite, em nossa reunião, comunicou-se uma entidade, quer dizer, um espírito, tá? Essa palavra, vou até fazer uma observação aqui, sempre bom a gente aproveitar essa oportunidade para fazer observações. Essa palavra entidade, tá? Aqui está dizendo que a minha internet está meio instável, mas eu acho que está dando para todo mundo me ouvir bem, não está? O som está bom, gente? O som está legal? Então, não está dando problema, não, né? Eu não vou ligar nem aqui a caixinha de som. Se vocês estão ouvindo bem, eu não vou ligar a caixinha de som. Essa palavra entidade não é uma palavra, assim, né? Muito adequada dentro do vocabulário espírita. Tá? Porque a palavra entidade ela é mais utilizada no meio espiritualista. Então, certo é espírito. Tá? Espírito. Acho que tudo bem, não tem problema, é só fazendo essa observação. Tá? A palavra entidade não é uma coisa assim muito adequada. Então, isso aqui. Comunicou-se um espírito que se apresentou chorando. Lembrando aqui que Kardec gosta muito de usar a palavra espírito para o desencarnado e alma para o encarnado. Então, falando espírito, dentro daquela classificação de Kardec, a gente já pensa um desencarnado. Então, comunicou-se um espírito que se apresentou chorando e muito desesperada. Então, espírito, né, feminino. Havia desencarnado há algum tempo e estava ciente desse fato. Então, ela sabia que havia desencarnado. Encontrava-se, porém, terrivelmente revoltada, pois tinha deixado 4 filhos
bem pequenos, necessitando ainda de seus cuidados maternos. Então, ela estava muito revoltada com isso. Aí aquela coisa, né? Por que Deus fez isso comigo? Eu tenho 4 filhos pequenos, e realmente a gente sabe que precisavam da mãe, né? Mas revelou que não se conformava com o acontecido. Ela não se conformava. E isso, logicamente, fazia ela sofrer cada vez mais. Principalmente porque, indo ao lar, depois desencarnada, lembra do André Luiz? Encontrara outra mulher num lugar que lhe pertencia. Olha só quantas coisas já vimos aqui. Ela teve a oportunidade de voltar ao lar para visitar a sua casa, para ver os seus filhos. E ela diz aqui que encontrará outra mulher no lugar que lhe pertencia. Como lugar que lhe pertencia? Ela está desencarnada. Então, não tem lugar que lhe pertencia mais. Olha a questão aí do apego desse espírito, né? Era a casa dela, só que ela está desencarnada. Se a casa fosse dela, por que ela não levou a casa com ela? Porque não era dela. A casa não era dela, né? Os bens materiais que temos aqui são empréstimos divinos. A família não era a família dela. Nossos filhos são espíritos. O marido não era dela, mas essa ideia da posse, não é? Da posse, da não compreensão de saber que após a gente desencarnar, a gente retorna para a verdadeira casa. Que essa situação aqui é temporária, mas ela, como muitos de nós, né, não tinha isso muito consolidado. E dizia que isto ela não perdoava. E aí a gente pergunta assim, ela não perdoava quem? Ela não perdoava o marido ter arrumado outra mulher. Mas não é só o marido que ela não perdoava, porque ele não foi o responsável pela morte dela. Então, ela não perdoava o marido por já estar com outra companheira, dentro da casa que ela achava que era dela, mas ela também não perdoava mais alguém que tirou ela daqui, tirou ela da família dela. Quem ela não perdoava? A Deus. A Deus. Porque se Deus não tivesse permitido que ela retornasse ao plano espiritual, estava tudo bem. Tudo bem. Então, ela não perdoava a Deus, principalmente, porque foi a partir daqui que o marido arrumou outro, né? Primeiramente foi por causa disso. Então, ela não perdoava a Deus, não perdoava o marido, né? Julgava-se traída por crer-se a única, né? Por crer-se a única que poderia ocupar o coração de seu esposo e o afeto de seus filhos queridos. Então, aquela coisa muito apego, imagina o sofrimento, né? E, logicamente, a gente deve perceber que a companheira não tem nenhuma noção do espiritismo, porque ela saberia, né, que seus filhos já tiveram muitas mães, muitos pais, o marido já teve muitas esposas, ela também já teve muitos maridos. Então, né? E detalhe, ela do plano espiritual também entraria em contato com outras famílias que ela já teve do passado. Não é? Com outros filhos. O doutrinador. Então, ela não achava que o marido a traiu, porque havia outra mulher ocupando o espaço que era dela, no coração do marido, e o afeto de seus filhos queridos. O doutrinador, bastante identificado com o problema, a ponto de sentir-se comovido, tal era a angústia daquela mãe desencarnada, manteve em síntese o seguinte diálogo: minha irmã,
nós compreendemos o seu drama. Nós compreendemos o seu drama. Porque a gente pode entender isso, né? A pessoa, 4 filhos pequenos, os filhos. A gente entende isso, que não é fácil para aquele espírito, né? Então, ele bastante identificado com o problema, a ponto de sentir-se comovido, tal era a angústia daquela mãe desencarnada, manteve-se em síntese, aí ele manteve com ela o seguinte diálogo: minha irmã, nós compreendemos o seu drama e sabemos o que representa para uma mãe a separação dos filhos. Mas, minha amiga, neste momento, que representa a oportunidade, mas, minha amiga, neste momento, que representa, que representa a oportunidade bendita concedida por Deus, nosso Pai, que é todo bondade e misericórdia, queremos meditar com você sobre a sua situação. Então, vamos analisar, né? Ela tá analisando a situação por um lado, só por um lado. Ela não está vendo o outro lado, ela está vendo o lado dela. Ela, entre aspas, perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu a vida, perdeu a família. Ela está vendo esse lado, se considerando injustiçada. Alguém que perdeu tudo, né? E ele diz assim: recorda-se quando na Terra, o doutrinador dizendo, recorda-se quando na Terra, nas tarefas de mãe, esposa dedicada, como seus encargos eram múltiplos e exaustivos, a ponto de muitas vezes não dar conta deles? Lembra, minha irmã, que era necessário procurar auxílio de algum parente mais prestimoso ou de alguma amiga para dividir um pouco dos seus amores? Tem que estar falando, relembrando dela. Quando você estava encarnada, às vezes a coisa ficava complicada, né? Você dá conta de tudo, da casa, dos filhos, das suas atividades pessoais, e a coisa ficava difícil. E aí você pedia socorro à mãe, à irmã, ao vizinho, um amigo, para te dar um amparo, para dividir um pouco as coisas com você, porque você não dava conta. Nessa altura, comunicante, o espírito se cala e não mais chorava, acompanhando atentamente as palavras e já começando, porque dá para perceber que era um espírito inteligente, a concordar com essa colocação do problema. Continuando, o doutrinador disse: pois é, minha irmã, quem de nós poderá dizer que não necessita de alguém que o ajude? Principalmente nos momentos difíceis. A gente sempre precisa, né? De uma pessoa para. Nem que seja uma palavra, um abraço, um olhar, estar ali ao lado nosso, né? Mesmo que a pessoa não possa fazer nada de material, mas pelo menos a solidariedade. Você sentir que alguém está sendo solidário com você, já traz para você um grande alívio, né? E ele diz aqui: vamos agora procurar compreender a atitude tomada por seu marido, que, junto com a dor de perdê-la, se viu de súbito colocado no duplo papel de pai e mãe das crianças que se encontram ainda em fase de assistência permanente, como você mesma disse, e tendo, além disso, de continuar com seu trabalho profissional, que é a fonte de renda necessária ao sucesso do lar. Aqui eu me lembrei de Dr. Bezerra de Menezes, que fica viúva e se casa depois com quem? Com a irmã da esposa dele, com a cunhada. Ele casou com a cunhada. E depois ele teve mais 6 filhos com a cunhada. O pessoal daquela época tinha filho. Ele já, parece que foram 6 que ele teve com a cunhada, ou 4. Ele já tinha, no primeiro casamento, parece que ele já tinha 2 ou 3 filhos. E depois a esposa morre, ele fica com os filhos pequenos, ele trabalhava como médico, né? Naquela época não tinha creche, né? Talvez a família dele era lá de Pernambuco, né? Que doutor Bezerra, do Ceará, né? Então, Ceará. ele não tivesse família aqui, um pai, uma mãe, né? Uma família para dar aquele amparo, ele se casa com a cunhada, que era solteira, normalmente era assim que as coisas aconteciam, e ele tem mais um monte de filhos com ela.
Assim também foi com o Jesus Gonçalves, lembra? Jesus Gonçalves teve 3 ou 4 casamentos. Casou pra caramba, Jesus Gonçalves. Casou pra caramba. Acho que foram 3 esposas, né? Teve o primeiro casamento, aí parece que ele teve 3 filhos. Acho que eram 3 filhos, sim. Aí a esposa morre, ele casa com quem? Com a vizinha. Que a vizinha, e a vizinha já tinha filhos, era viúva. A vizinha parece que tinha 2 filhos. Ele parece que tinha 2 também, um negócio assim. Aí ele se casa, ele fica com aqueles filhos, ele era jovem, ainda tinha 20 e poucos anos. Ele se casou muito jovem, muito jovem. Né? E parece que quando ele casou, a esposa dele já tinha filhos. Ele se casa com uma mulher que já tinha filhos. E ela morre, e aí ele fica com um monte de criança pequena, então ele casa com a vizinha, que a vizinha que ia lá, ajudava, fazia uma comida, cuidava das crianças, porque ele trabalhava. E aí ele casa com a vizinha. E depois parece que ele teve mais filhos com a vizinha, né? E aí, quando ele vai internado, ele é internado com a Zenice, essa esposa dele vai para lá também. Ela vai, sem estar doente. Ela vai, ele vai ser internado no hospital e ela vai fazer companhia para ele do hospital. Ela fica alguns anos com ele lá. Ela não contrai a doença, ela não contrai. Ela fica com ele lá, dentro da colônia. Aí ela morre. Aí ele casa com uma outra doente do hospital. Foi a terceira esposa. Ele casou 3 vezes. Ele não gostava de ficar sozinho. Não gostava. Então, ele procurava logo uma companheira. E assim foi com muitos desses homens, né? Se casavam, tinham filhos, porque tinha muito filho. Precisava trabalhar como o marido desse espírito aqui. Como é que ia fazer? Né? Tinha que arrumar. Não foi assim que aconteceu com o pai do Chico? Ele ficou viúvo com um monte de filhos. Aí, primeiro, ele distribuiu os filhos, né? Entregou um filho para cada parente. O Chico ficou com a madrinha, os cuidados da madrinha. Mas a madrinha, gente, que madrinha, né? Aquela madrinha, nossa, madrinha, sei lá, né? Sofreu. Aí ele conheceu uma outra senhora. O que ela fez? Ele pediu ela em casamento. Ela disse: eu caso, desde que você traga todos os seus filhos que estão com parentes e amigos para ficar comigo. Eu vou cuidar de todos eles. Parece que eram 7 ou 8 filhos, negócio assim. Ele foi, pegou todos os filhos. Eu não me lembro se ela já tinha filho. Ou se depois disso ele ainda teve, que era assim, trazia os filhos e depois ainda tinha mais filhos. Né? E ela foi aquele anjo. Mas também não durou muito tempo, não. Foi pouco tempo de casamento. Mas foi até ele ficar adolescente aí que ela morreu, né? E ela foi aquele espírito realmente, né? Que foi muito amiga dos enteados. Então, era muito comum isso. Naquele tempo, hoje tem tanto, mas naquele tempo, hoje acontece, mas naquele tempo era muito comum esse tipo de coisa, né? Aí ela já foi boa abraço. Ela foi uma ótima mãe, uma ótima mãe. Então, né, o marido precisava trabalhar, ele ia cuidar das crianças, né? Então, ele fazia papel de pai, mãe, né? E ainda precisava realizar o trabalho profissional dele, que era a fonte de renda, porque naquela época não tinha, como é que é hoje? Essas Salário do bolso. Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. Ele precisava continuar com o seu trabalho profissional, que é a fonte de renda necessária ao sustento do lar. Imaginemos a sua situação aflitiva. A melhor solução foi a presença dessa criatura, que quis ajudá-lo por amor, e você mais tarde vai compreender que não foi por acaso que tal aconteceu. Então, ele está dizendo para ela assim: mais tarde você vai descobrir que esse espírito não surgiu por acaso na vida do seu marido. Há uma razão para isso. Só que agora ele não quis
O homem espiritual não quis explicar qual era, mas disse que no futuro ela iria perceber o porquê daquele espírito estar ali. E assim está ajudando essa mulher a conservar seus filhos juntos. O que, infelizmente, o pai do Chico, quando ficou viúvo, não pôde fazer, pela primeira vez. Porque ele precisava trabalhar, as crianças eram todas pequenas, não tinha como, né? Então, ele deixou uma criança com cada familiar. E separar os irmãos é uma coisa muito triste, né? É muito triste as crianças crescerem separados. E ao lado do pai, que de outra maneira se veria, talvez forçada a entregá-los a estranhos e separá-los para serem criados. Então, a família permaneceu reunida, permaneceu junta. Quanto à preocupação, que era outra preocupação que ela tinha, de ser esquecida pelos seus, pelos filhos, pelo marido, não há motivo para tal, pois a mãe que honrou e dignificou lá as suas funções e deveres maternais nunca será olvidada, nunca será esquecida. Uma boa mãe nunca será esquecida, não é? A criança pode ter até uma madrasta que seja uma boa mãe, mas ela vai sempre lembrar da verdadeira mãe dela, se foi uma boa mãe. Quem sabe se você não terá ensejos, oportunidades de encontrar-se com ele durante as horas do sono, no desdobramento do sono. Mas para isto deve equilibrar-se, não é? Mas para isto deve equilibrar-se e começar uma nova vida. Porque, estando desequilibrada como ela está, se ela encontrar, né, se ela tiver a oportunidade de encontrar para os filhos, ela pode passar essa angústia para eles. E as crianças, vai que tenha uma criança que seja médio, tenha uma sensibilidade maior, pode perceber a angústia da mãe. E aí essa criança pode ter problemas, insônias, pesadelos, né? Ficar depressiva. Olha aí quantas coisas. Ao seu lado, diz o doutrinador para ela, estão pessoas amigas que a trouxeram aqui e que desejam ajudá-la. Levaram lá para a mesa mediúnica. Elas a encaminharam também ao encontro de familiares que a estimam e que estão desejosos de vê-la equilibrada e disposta a uma vida nova. Ele deu todo aquele esclarecimento a ela, para ela se tranquilizar, ver que ela não está sozinha, que há toda uma gama de parentes e amigos ali onde ela se encontra no plano espiritual, para dar a ela todo o amparo que ela necessita. Gente, ó, preste atenção uma coisa, aqui está ventando muito. Então, se houver uma quedinha aí, qualquer coisa, já sabe que é a internet, tá? A conversa se prolongou por mais alguns minutos, findos os quais o doutrinador informou à entidade, quer dizer, ao espírito, que aquele grupo ali reunido orava em seu benefício e que ela também procurasse orar, lembrando principalmente de Maria, a mãe das mães, e perdendo o filho amado, né? Maria também perdeu o filho dela, um filho jovem ainda, né? Cheio de vida, o excelso Filho de Deus. Mesmo assim, consolava e atendia os sofredores que a cercavam em sua passagem pela terra, que depois da glória espiritual prosseguia para a todos. Porque Maria também sentia muita falta do filho. Tem um livro do João Nunes Maia, esqueci o nome agora, é um belíssimo livro, é belíssimo. São as aparições de Jesus depois da morte dele. É do João Nunes Maia, o espírito é Lancelin ou é Shaolin, um dos dois. É muito bonito, inclusive, nesse livro fala que toda vez que Jesus vai aparecer para os seus discípulos, né, alguns minutos antes, conforme o espírito ele vai narrando, então, conforme ele vai dizendo, e Jesus começa a se aproximar, a gente começa a sentir um cheiro de rosas, sabe? Então, muito lindo o livro, muito lindo mesmo, né? Daqui a pouco eu devo me lembrar dos livros dele, desse livro. Então, Maria
nesse livro, quando ele vai fazer aparição para várias pessoas, né? Ele vai aparecer na estrada de Emaús, ele vai aparecer para vários deles. Mas quando ele aparece para Maria logo, ela não reconhece logo, né? Porque ele vem assim inicialmente. Próximo do desencarne dela, né? É a primeira vez, sim. Ela não consegue logo de cara assim reconhecê-lo. Mas aí ela começa a conversar, né? Como se fosse um estranho chegando à casa dela inicialmente. Depois é que ela vai perceber que é o filho. E a primeira coisa que ela fala para eles é sobre a grande saudade que ela estava do filho. E ela fala como ela sentia a falta do filho dela, né? Que eles, quando ele estava em casa, ela conversava com ele. É Jesus voltando? Eu acho que é Jesus voltando, sim. Isso, Jesus voltando, o nome do livro. É isso mesmo, deixa eu só colocar aqui, ó. Jesus voltando pela capa. Então, ela fala isso para ele, é Jesus voltando. Lindo esse livro, lindo. O Espírito, deixa eu ver aqui, o nome do Espírito. Não, João dos Maia é o médium. Shaolin. Shaolin, é Shaolin. Então, Jesus voltando, João Nunes Maia, pelo espírito de Shaolin, Shaolin, né, Olin, Shaolin. Gente, é lindo, é lindo. Ele vai contar todas as aparições que ele vai fazer depois da ressurreição. Então, quando ele já está contando lá a sexta ou sétima, parece que você já está sentindo o cheiro das rosas quando ele vai aparecer. E é muito interessante essa parte, quando ela está contando para aquele estranho que veio à casa dela, que no momento ele está transfigurado, ele não aparece, mostra logo o rosto dele, né? E ela começa a falar da saudade, aí começa a chorar, que ela estava sentia muita falta do filho. E aí ele começa a consolá-la, dizendo que ela não precisava ficar tão saudosa assim, tão triste pela falta do filho, porque o filho estava próximo a ela, falando, né? Aquela coisa da mãe, para uma mãe que está saudosa. E conforme ele vai falando, aí ele vai se transfigurando. E aí ela reconhece o filho, né? Aí ela abraça, começa a chorar abraçada a ele. É muito lindo, lindo, gente. É muito lindo. Jesus voltando é muito lindo. Isso aqui é o que todas as mães, né, vão sentir quando um filho desencarna, né? Todas as mães. É, é tipo assim: tem uma frase de Emmanuel que diz assim: o amor mais parecido com o de Jesus pelos homens é o de uma mãe. É o amor mais parecido ao amor que Jesus tem pela humanidade. É o amor de uma mãe. Você só não diz que é igual, porque o amor de mãe tem um quê de egoísmo. Né? Tem um quê de egoísmo. Meu filho. Né? Mas é aquele amor que vai, sabe, no plano espiritual, você encontra espíritos preocupados com seus filhos que estão também desencarnados, e em situações difíceis. Já contei aquele caso para vocês, né, aqui, daquela mãe que fica atrás do Alexandre o tempo todo lá do plano espiritual. Alexandre é um dos orientadores de André Luiz, né? E ela está toda hora atrás dele. Ah, irmão Alexandre, o senhor foi visitar meu filho? Olha, meu filho está precisando de ajuda, vai lá, ajuda. E ele sempre dizendo para ela, não se preocupe, minha irmã, eu estou sempre visitando, levando um abraço, cuidando do seu filho. No outro dia, se ela encontrasse com ele, ela de novo, irmão Alexandre, meu filho, não esqueça dele. E assim há de eterno. E algumas vezes André Luiz testemunhou essa mulher atrás do Alexandre. Tem uma hora que o André Luiz pede a paciência. Aquilo irrita ele. Ele chama Alexandre e diz assim, mas Alexandre, irmão Alexandre,
É essa mulher toda hora. Se ela encontrar com o senhor 3 vezes por dia, ela vai pedir 3 vezes por dia para o senhor cuidar do filho dela. O senhor proteger o filho dela, o senhor trazer o filho dela. Poxa, meio cansativo, né? Meio cansativo, assim, né? E a situação do filho dela, como é que é? Aí ele fala, ih, André, a situação do filho dela é difícil, muito difícil. Ele está numa dessas, sabe, colônias de muita dor e sofrimento, e liderando um grupo lá. A situação dele é muito difícil, muito comprometimento, muita dor, muito sofrimento. Aí o André vira para ele e diz assim, mas e o senhor? Realmente está toda hora visitando ela. O senhor não fica assim meio cansado? Aí ele dá aquele sorriso de piedade para André Luiz, né? Tipo assim, e diz para ela, André, ela é mãe. Aí ele entende, André, ela é mãe. Aí o André cala a boca, entendeu? Ele diz, André, ela é mãe. Então, ela ia continuar preocupada com o filho dela. Ela é mãe, entendeu? Então, aquele filho, é lógico que ela teve outros, aquele filho está precisando. E ela ia ficar ali, buscando ajuda para aquele filho, até que conseguisse realmente. Entendeu? Então ele fala, André, ela é mãe. Vai, aí ele caiu a ficha do André Luiz. Aí caiu a ficha dele, né? Então ele diz aqui, após a prece, né? Proferida pelo doutrinador, a irmã desencarnada, recebendo as vibrações superiores e o carinho de todo o grupo, reconfortou-se bastante, retirando-se muito mais calma e disposta a encetar, quer dizer, a reiniciar uma nova vida. Porque aí ela compreendeu, né? Que estava tudo certo, ela precisava se preocupar, que a família estava amparada, que ela não precisava se sentir traída nem enganada, né, por ninguém. Aqui continua a Sueli contando. Manifestou-se também, num outro momento, certa feita, na reunião de desobsessão, que se dizia, manifestou-se o espírito, né, numa reunião de desobsessão, se dizia muito enraivecido com o grupo, alegando que este lhe havia prejudicado os planos. Então, esse espírito estava enraivecido com o grupo da reunião de desobsessão, dizendo que o grupo da reunião de desobsessão tinha atrapalhado os planos dele. E, por este motivo, queria vingar-se de todos. Eu tive eu tenho uma com uma amiga, né, que ela está encarnada ainda, mas ela trabalhou muitos anos em reunião de desobsessão. E ela dizia mesmo que ela morria de medo quando um espírito chegava à mesa na reunião e fazia suas ameaças. Gente, ela disse que morria de medo, né? Dizia claramente o espírito que estava no final de sua vingança, quase conseguindo os intentos que visavam a arrasar com certa pessoa. Então, tinha alguém ali no grupo que ele queria destruir, que ele queria arrasar. Gabou-se de que já derrotada, que essa pessoa que ele queria destruir, né? Ele gabou-se de que essa pessoa já derrotada, exaurida, até mesmo acamada. A vítima fora até abandonada pelos familiares e que não iria admitir intromissão de ninguém em seus propósitos. Então, ele disse que tinha conseguido, né, atingir alguém ali do grupo, que ele achava que era o mais responsável por ele por ter interrompido, né, frustrado os planos dele. O doutrinador, conhecendo o caso a que ele se referia, após ouvi-lo atentamente, tomou a palavra. E, em síntese, disse o seguinte: deveria ser algum companheiro da mesa, que por algum motivo deveria ter se afastado por algum problema de saúde. E aí talvez ele tenha aproveitado, disse, vou jogar essa aqui, né, para assustar todo mundo. Mas o doutrinador, já sabendo do caso, falou: meu irmão, você está enganado quando julga que o nosso irmão a que se refere está derrotado.
realmente está abatido fisicamente, pois as lutas têm sido enormes, mas você não ignora que espiritualmente ele está de pé. Espiritualmente está vencendo e se conserva cheio de esperança e confiante em Deus. Sobretudo, meu irmão, ele está perdoando a todos os que o estão fazendo sofrer, já que é espírita e vive a fé que esposa. Então, ele pegou e deu aquela resposta ali para o espírito, né? Entretanto, olha como o doutrinador foi lá no ponto nevrálgico. Entretanto, se observar melhor, meu irmão, verá que, no fundo, quem se está consumindo é você, que está cego pelo ódio, pelo desejo de vingança, e que, assim, não pode perceber a sua real situação. Então, eu quis falar para ele, ó, o outro pode estar abatido fisicamente, mas espiritualmente ele está forte. Agora, no seu caso, eu não posso dizer o mesmo. Né? Você, meu irmão, está nesta luta há tanto tempo e por isso não percebeu ainda a solidão em que se encontra, distanciado de todos os seus afetos, seus amores, seus parentes, seus amigos mais caros, e jaz agora cansado e enfermo, completamente só. As palavras do doutrinador foram interrompidas várias vezes pelos protestos do comunicante, que aí, quando ele começou a sentir, né, ele começou a sentir, o que ele fez? Aí ele quis interromper, não, que isso, né? Mas ele retomava a conversação e, com entonação de voz muito carinhosa e firme, completou: por isto, meu irmão, nós o estamos convidando agora em nome de Jesus. Aí ele deu, vamos dizer assim, o golpe de mestre, né? Em nome de Jesus, a mudar de vida. Não pelo bem dele ou nosso, mas pelo seu próprio bem. Você está cheio de ódio, que se esqueceu de amar a si próprio, de trabalhar pela sua própria felicidade. Que quando você encontra um espírito assim, você tem que chegar para ele e dizer: vem cá, há quanto tempo você não dá um sorriso? Mas não é essas gargalhadas de deboche, não. É um sorriso de alegria verdadeira, de satisfação. Há quanto tempo você não faz nada de bom para você? Há quanto tempo você não é realmente feliz porque algo de bom está acontecendo para você? E às vezes o espírito passa, para e pensa assim. Ele diz: tá. Aí você começa: não, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Quanto tempo você não faz nada de bom mesmo para você? Você não se sente bem, feliz? E aí ele começa a perceber que realmente, há muito tempo. Mas, gente, vocês já pararam para pensar que isso também acontece com a gente que está aqui? Que às vezes a gente fica envolvido nas coisas da vida, né? Família, casa, trabalho, alguém está precisando, vai lá ajudar, vai lá ajudar, vai lá ajudar. E não se olha no espelho. Não vê que a pessoa também está precisando. Poxa, quanto tempo eu não faço nada por mim? Eu não dou um passeio, eu não faço uma viagem. Vou contar um fato para vocês. Há muito tempo, durante muito tempo da minha vida, né, eu fiquei muito focada, né, em cuidar de casa, cuidar dos filhos, da educação dos filhos, do meu trabalho, da casa espírita, dos meus trabalhos doutrinários. Era de segunda, quem me conhece sabe, era de segunda a domingo. Segunda a domingo. Trabalho, casa espírita, filho, família, criança, isso. Pá. Eu não ia ao cinema, eu não ia ao teatro, eu não assistia. Era só isso, gente. Parecia que eu estava robotizada. Foi tipo assim, 20 e poucos anos.
nessa vibe, sabe? Nessa vibe. Aí um dia, eu fui convidada por umas amigas e minha cunhada a viajar. Aí a Paraty, não, Angra. A gente foi a Angra. Passasse uma semana lá em Angra. Gente, eu fui. Eu fui. Você sabe, as meninas falavam assim para mim, Rose, você está rindo o dia todo. Eu ficava rindo o dia todo. Eu ia à praia, voltava da praia, fomos a Paraty, eu ria o dia todo, andamos de barco, eu ria o dia todo. Aí ela falou para mim, Rose, você riu o tempo todo, tuas fotos, tô rindo, rindo. Sabe aquela coisa de que eu comecei a fazer alguma coisa para mim, para mim, que eu não fazia antes. Eu estava tão presa a certas coisas para mim. Hoje é diferente. Hoje eu faço as minhas coisas assim, mas quando eu quero fazer as coisas para mim, eu vou e faço. Entendeu? Eu vou e faço. Mas antes não. Era como se eu tivesse presa, sabe? Engaiolada. Hoje não, se eu quiser viajar, eu vou viajar, se eu quiser ir ao Rio, eu vou ao Rio, se eu quiser passear ali, eu vou passear, entendeu? Quando eu não vou é porque eu não quero ir. Agora, antes, era como se eu estivesse engaiolada. Eu me sentia engaiolada, mas eu não ia, eu não ia. Então, quando eu fui, depois de vários anos, eu me senti, sabe, era como livre realmente, livre, livre. E eu não tinha noção disso. Era uma coisa que eu fazia de forma automática. Eu não tinha noção disso. Eu não percebia a situação em que eu me encontrava. Hoje é diferente, entendeu? Hoje é diferente. Eu consigo dividir as coisas. Se eu quiser passear, eu vou passear, entendeu? É totalmente diferente hoje. As pessoas podem não acreditar nisso, mas é totalmente diferente. Naquela época, eu não tinha noção. Eu não tinha noção que eu estava, que eu havia me engaiolado. Eu não tinha essa noção. Hoje é totalmente diferente, né? Então, ele diz aqui, né? Aquela criatura estava cheia de ódio, de amargura, né? Que se esqueceu de amar a si próprio, de trabalhar pela sua própria felicidade. E também tem esse lado, não é somente o lado de você fazer as coisas para você, mas tem a pessoa que se algema na amargura, na raiva, na angústia, no desejo de vingança, que tudo para ela é ruim. Eu hoje estava vindo para cá, na rodoviária, ali, no terminal rodoviário, aí era uma senhora estava do nosso lado, né? E ela começou a contar, ela mora aqui perto do centro, que ela estava lá, que quando houve aquele temporal, que aqui em Petrópolis, ela teve que sair de casa, foi para o abrigo. Mas ela disse que ficou um dia no abrigo, angustiada. Por quê? Porque tinha uma mulher lá no abrigo que dizia assim para ela: vai dar 9 horas da manhã, vai cair aquela chuva violenta. Toda hora a mulher dizia, às 9 horas da manhã vai cair aquela chuva violenta. Aí ela teve uma hora que ficou tão angustiada que ela falou para a mulher assim: por que você não diz assim? Hoje não vai chover mais tão forte como choveu. Aquela chuva não vai mais cair. Ela virou para mim e disse: por que você não fala isso? Porque você sempre potencializa o negativo. E tem pessoas que são assim. Parece. Sabe aqueles desenhos animados que a pessoa anda com uma sombra, uma nuvem negra na cabeça, saindo raios? Para onde vai aquela nuvem negra? Vai na cabeça dela? Não tem desenho animado que era assim? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Só vê sombra, amargura, tristeza, coisa ruim na vida dela. Só vê o copo pouco cheio. Não vê o copo quase. O meu copo está quase cheio. Ela só diz assim: meu copo está vazio. Está quase vazio. Meu copo está quase. Copo é metade.
está na metade, mas ela sobe dizer, meu copo está quase vazio. Porque ela não diz assim, meu copo está quase cheio. Entendeu? Então, essas pessoas assim também vão sofrer muito quando chegar no plano espiritual, né? São as pessoas pessimistas. Vê uma coisa, não vai dar certo. Uhum. Isso é aquilo, isso é aquilo outro. Isso não são as pessoas que não trabalham a sua sombra, porque todos nós temos as sombras, né? Sim. Que não trabalhou as sombras, né, Rose? Exatamente, né? Então, é aquela pessoa que vive no negativo. E ela tanto vive nesse negativo, que esse negativo se cristaliza para ela. Esse negativo se torna uma realidade. Não é isso que você tanto fala e pede? É isso que você vai receber. É isso que você vai receber. E a pessoa afasta, né? Ela acaba afastando as pessoas. Claro, claro. Porque isso cansa também, né? Cansa o outro. Além de contaminar o ambiente. Exato, ela contamina o ambiente, contamina as outras pessoas. Isso faz um mal tremendo. Um mal tremendo. Então, ele diz aqui, veja bem, o doutrinador fala para ele, veja bem a sua situação. Olhe para você agora. Onde é a sua força? Onde os seus companheiros? Você está sozinho. Com certeza essas pessoas, com a certeza, serão clientes de uma mesa de desobsessão no futuro, quando chegar no plano espiritual, porque isso precisa ser trabalhado, né? Neste ponto, o espírito, que já se calara há alguns instantes, deu mostras de sofrimento, gemendo baixinho. Começou a dizer que não estava acabado, que o grupo estava enfeitiçando e que não era possível que estivesse tão andrajoso e feridento. Aí ele falou, não, eu não estou assim. Porque ele começou a se perceber. O doutrinador, retomando a palavra, prosseguiu. Meu irmão, aproveite o ensejo, a oportunidade que Jesus lhe concede de reencontrar-se, de começar a viver. Pense em você, reflita sobre a sua solidão e a sua constante inquietude, e verá que o melhor é começar a vida nova. Jesus nos espera a todos. Lembra do livro Que é Deus, do Eliseu Mota Júnior? Naquele capítulo, quando fala Jesus e o Pai estarão nos esperando. Se lhe falamos assim, é porque conhecemos os seus problemas, que são também os nossos. Sabemos por experiência própria que nesta nova vida que Jesus propicia àqueles que se arrependem, é que está o caminho para a felicidade, porque é o caminho da libertação. Por isso que Jesus é o grande libertador. Ninguém é feliz sobre as desgraças alheias. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Ninguém é feliz sobre as desgraças alheias, não é? Se você não é capaz de perdoá-lo, seja capaz, de, pelo menos, de amar a si mesmo, de desejar o seu próprio bem. E uma forma de desejar o nosso próprio bem é não desejar o mal para o outro. Porque quando eu desejo o mal para o outro, não estou desejando o meu bem. Porque o meu bem vem na proporção do bem que eu desejo para o outro. Lembra lá na oração do Pai Nosso? Perdoa-os, né? Perdoa-nos, Senhor. Perdoai-nos, Senhor, assim como perdoamos ao outro. Na proporção que eu perdoo o outro, na proporção que eu desejo o bem para o outro, esse perdão e esse bem vem para mim. Se eu pouco perdoo e se eu desejo muito mal dos outros, o que eu vou receber? O que eu desejei. É de justiça, não é? É claro que é justiça. É justiça, gente. Se eu jogo pedra do outro, por que eu vou receber rosas? Porque o outro merece menos do que eu. Não, perante Deus todos são iguais. Né? Havia tanta sinceridade nessas palavras do doutrinador que o comunicante, o espírito, declarou-se confuso. Afirmou então: está realmente cansado, porque
essa coisa de desejar o mal, de ser assim, o chicote do outro, isso cansa também, gente. Isso cansa também. Então, ele aqui afirmou, então, estar realmente cansado, desejando uma vida nova, onde pudesse ser feliz. Depois de mais alguns esclarecimentos, a entidade, o espírito, retirou-se. Porque esse negócio de você querer ser o chicote do mundo, isso também cansa, né? Você ficar ali cobrando, cobrando, correndo atrás de um, correndo atrás do outro, malhando Judas, malhando Judas, malhando Judas, cansa. Cansa aos outros, que se cansam de você, e cansa você mesmo. Tá? É interessante, né, Rose, que ele, quando se percebeu, ele viu que estava em andrajos e, como é que ele diz aqui, fedorento, não é? É fedendo mesmo. Fedorento. Ele percebeu a própria miséria dele, a real miséria dele. Porque isso é uma figura, né? Porque é como ele se sente por dentro, né? Exatamente, seu íntimo. Ele percebeu a real miséria em que ele se encontrava. Miséria moral. Ele percebeu a miséria moral dele. Ele estava muito preocupado com a miséria do outro, né? Está doente, eu botei ele na cama, descravo. Mas a miséria moral dele era muito pior do que aquela que ele achava que o outro estava. E que o doutrinador disse: não, ele não está, não. O corpo está debilitado, mas o espírito está forte. Agora, você está numa realidade muito triste. E aí ele percebeu a realidade triste dele. E quando ele percebeu, ele viu que, na realidade, o que ele viu? O tempo perdido. O tempo perdido. Eu trouxe aqui para a gente encerrar o estudo de hoje, do livro Obsessão e Desobsessão, um texto de Emmanuel, chamado, do livro Rumo Certo, tá? Rumo Certo é um livro de Emmanuel, psicografia de Francisco de Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Vocês estão vendo, né? Está todo mundo vendo? Esse texto está no capítulo 46 do livro Rumo Certo. E ele diz assim: na trilha das provas. Emmanuel diz assim: em todos os trechos da vida, mas particularmente naqueles em que as tuas forças se vejam defrontadas pela provação, procura tempo, através da meditação, para comungar com as forças divinas, que nos baseiam a existência. E reconhecerás que estamos todos em Deus, tanto quanto cada partícula do corpo em que se integra cada mundo no edifício do universo de que todos partilhamos. Então, ele diz o seguinte: na hora que a coisa estiver feia, né? Na hora que você perceba que a tua vida, né, está sendo defrontada pela provação, pela dor, pela dificuldade, procura meditar e comungar com as forças divinas. Eleva o teu pensamento ao alto, em vez de ficar soltando imprecações. Meu Deus, que miséria, que infelicidade, aquela coisa toda. Deus esqueceu de mim. Eleva o teu pensamento ao alto e pede ajuda a Deus. Pede forças ao Senhor, pede ajuda a Jesus, à espiritualidade amiga. É isso que ele está dizendo. Se tiveres suficiente serenidade para analisar com o tempo a própria situação, foi o desse irmão, né? Ele ali, depois que o doutrinador falou, ele começou a analisar a própria situação, e aí ele se percebeu. Ele se percebeu. Então, se tiver suficiente serenidade para analisar com o tempo a própria situação, então ele já está dizendo, isso vai levar um tempinho. Não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir fazer essa autoavaliação, né? Compreenderás que nos fluxos e refluxos das nossas lutas evolutivas, segundo as leis que nos regem, estamos sempre no lugar adequado às necessidades de aprimoramento e reajuste espiritual que nos caracterizam. Eu estou no lugar errado. Não, você está no lugar certo. Você está no lugar certo, no tempo certo e recebendo a lição adequada
a sua situação evolutiva. Né? Na condição indicada em que devemos estar para o desempenho de determinadas obrigações, chamados a executar essa ou aquela tarefa que mais se nos aproprie ao adiantamento moral, conforme o programa traçado pelos orientadores da vida superior. Então, olha só o que está aqui. Todos nós somos chamados a executar essa ou aquela tarefa que mais se nos apropria ao adiantamento moral. Então, já está dizendo que a tarefa que eu sou convidada a realizar é diferente da tarefa que a Denise, que a Vera Eckert, que a Vera Travato, que o Zé Marcos, que a Ana Constantini, que o Beto, que a Ana. Cada um é um indivíduo com uma história. Então, nós somos convidados a realizar tarefas diferentes, tarefas apropriadas ao nosso adiantamento moral, conforme programa traçado pelos orientadores da vida superior, na equipe de criaturas afins. Eu nasci na família errada. Não nasceu. Você está na equipe de criaturas afins com que nos cabe desenvolver um mandato que se nos descerra a possibilidade de servir. Você está na cidade certa, no país certo, no momento certo, com as pessoas certas, com os dons e desafios, dificuldades e vantagens que nos compete aceitar e manejar no trabalho a que fomos conduzidos em proveito próprio. Então, você está aqui, no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, tá? Com o seu grau evolutivo, e você tem faculdades e talentos que Deus te proporciona. E você tem que usar esses meios que você possui em prol, tá? Em prol do seu próprio proveito. Mas, às vezes, a gente esquece disso. E fica preocupado só com o quê? Com o outro. Porque eu tenho que ajudar fulano, porque fulano não está bem. Então, fulano tem que se acertar. Vou ajudar a Ana está bem perdida. Vou ajudar aqui o Beto. Vou ajudar a Vera. Vou ajudar o Beto. Vou ajudar o fulano. E você esquece que você tem que usar tudo isso primeiro em seu próprio proveito. Porque senão serão dois cegos guiando o cego. Ambos vão para o abismo. E quem não se ama, quem não se cuida, como é que vai amar e cuidar dos outros? Entendeu? Então, o que ele diz aqui, né? Ele diz que nos compete aceitar e manejar no trabalho a que fomos conduzidos em proveito próprio e nas atividades justas nas quais encontraremos todo o material humano e todos os recursos circunstanciais de que carecemos para a obra de nossa própria ascensão espiritual. Então, a gente tem tudo na nossa mão, no momento presente, para a gente acertar. Basta saber usar. Né? Até as orientações de como usar você tem também. Né? Aí ele diz aqui, asserena-te sempre e abençoa as provas que te assinalem a estrada, de vez que são essas mesmas provas que te estruturam o degrau exato que podes e deves transpor na conquista da própria felicidade ante a vida maior. Então, nós estamos no lugar certo, no momento certo, tá? Para poder estruturar o degrau exato que nós podemos e devemos transpor na conquista da nossa própria felicidade ante a vida maior. Então, essa mensagem do Emmanuel, ela traz para a gente essa colocação, né? Presta atenção, faz o que você precisa fazer para se melhorar. Você já tem os instrumentos e o conhecimento para realizar essa tarefa. Por que isso é importante? Para que amanhã você não venha bater na porta de uma reunião de desobsessão nas condições que esse último companheiro se encontrava.
achando que o mundo, Deus, no caso daquela senhora, né, que era Deus e o marido eram os culpados, no caso desse companheiro, que aquele grupo ali era o culpado, todos são culpados da dor e sofrimento que ele está passando. Quando a gente sabe que só existe um responsável, somos nós mesmos. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas dores. Porque nós temos tudo em mão para sermos felizes, para fazer o que a gente precisa fazer. Só que a gente se acomoda e deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Só que depois o senhor da vinha vai perguntar, né? O que fizeste, meu filho, com o talento que eu te dei? Aí a gente vai dizer o quê? Ah, senhor, eu enterrei com medo de perder. E aí a gente sabe qual é a resposta do senhor, né? Não é uma resposta agradável. E aí a coisa se complica. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse nosso estudo? Rose, eu lembro do trabalho, não dá para contar quantas vezes nós recebemos irmãos, né, com essa dinâmica, com esse problema, que para eles não é problema, seria a solução. Não, porque eu vou matar, que eu vou isso, que eu vou aquilo, e acaba que, no final, graças a Deus, eu acho que a maioria dos casos, o espírito aceitou, saiu bem, né, e voltou. Se resolver. Quando não bem, voltava para o trabalho, né? Então, isso aí enchia a gente de esperança, né? A gente ficava... Esse sentimento que a gente tinha, né, no momento que acontecia, era muito bom para nós, né, que estávamos trabalhando, era uma coisa maravilhosa, né? É, Tu conseguir ver, a gente sabe que a gente não é assim. Às vezes a doutrinação leva tempo, eles vão, voltam, sim. mas nesse caso, né, que interessava mais a essa pessoa, esse espírito que estava ali, que ele estava sofrendo, eles estavam sofrendo. Então, o alívio quando chegava alguém e botava um pouco de luz, né? Com certeza. Então, o trabalho mediúnico é muito importante por Muito, tudo, muito. principalmente para ajudar os irmãos que estão em sofrimento, né? Sim, com certeza. Então, gente, semana que vem, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Nós vamos para o capítulo 7, Ação dos Médiuns, tá bom? Então, só podemos agradecer a Deus e agradecer a Jesus que nos dá essa oportunidade de refletir. Porque às vezes a gente diz assim, isso aí eu já sei. Eu já sei, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente precisa falar sobre essas coisas para poder revitalizar nossas ideias e melhorar os nossos comportamentos. Porque, às vezes, a gente, quando percebe, a gente está fazendo a mesma coisa que esse companheiro estava fazendo. E, na mesa mediúnica, já foi dito pelos amigos, né? Esses espíritos também, quando eles chegam à mesa, eles também vêm com o objetivo de nos ajudar. Nos ajudar como? Mostrando para a gente que se a gente permanecer Descer no amanhã, né? tratamento que estamos tendo agora, estaremos no lugar dele amanhã. Ah, exatamente. E com certeza estaremos. Porque muitos de nós ficamos realizando, fazer tudo isso que eles fazem. Se autoflagelando, reclamando, e aí a gente tem essa situação difícil, né? Por isso que a gente tem que admitir que nós precisamos de um atendimento fraterno, de um atendimento psicológico, procurar um profissional quando a gente sente dificuldade para aceitar certas coisas, até mesmo para administrar a vida da gente, Sim, até mesmo para tentar conseguir descobrir uma forma, uma solução para aquela situação, ou então aprender a aceitar. Então, isso aí já é um convite para a gente refletir e ter a humildade de dizer, não, eu estou necessitado de ajuda. exato. Ótimo. Com certeza. E ter aquele orgulho de dizer que está bem não está. Todos nós não, precisamos tem de que ajuda. E se for uma ajuda ficar ligado. profissional, vá buscar essa ajuda profissional.
Então, já tivemos na hora Verdade. aqui. Agora, quando for assim, 5h25, por aí, a gente retorna para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, tá legal?